Não, sem feijão e sem tempero e glória a Deus, amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu vou falar sobre graça. E por que eu vou falar sobre graça? Porque eu tenho percebido que com o surgimento de novas teorias, novas heresias, o pessoal fala da hipergraça, fala da graça irresistível. Parece que isso acomodou e intimidou a igreja para que a igreja fale de fato sobre a graça. Então é um tema que as pessoas começaram a ter medo sobre isso. É como, por exemplo, falar de alguns temas que nós amamos o pecador, mas nós detestamos o pecado. Então tem gente que acaba passando por cima das coisas e não se posiciona. Hoje eu vou falar sobre graça. E eu quero trazer uma roupagem muito, muito bacana para você. Eu acredito que você vai receber assim como eu recebi quando eu comecei a estudar sobre esse tema. Mas eu quero te contar um testemunho para você entender o que é graça. Esse final de semana passado, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem. E quando eu estava indo em destino para São Gotardo, eu parei no Aguinaldo das Pamonhas, lá perto de Patos. Quem já parou lá? É de Deus, não é, irmãos? Aquilo é de Deus. Eu parei naquele Aguinaldo das Pamonhas e o rapaz falou assim comigo: ó, mais à frente tem uma parada obrigatória. Você vai ficar uma meia hora, dependendo do horário que você chegar. E eu falei assim: não, então vou sair aqui, porque vai que eu dou sorte de chegar e tá aberto, né? Já passo direto. Não dei sorte, irmão. Primeiro que não tem sorte na vida do cristão. Cheguei lá, estava fechado. E aí uma vibe muito gostosa, eu, minha esposa, minha filhinha, a gente colocou louvor, e aí os carros em volta, a gente já estralou o som do carro, e cantando e brincando, né? E o povo vendendo água, picolé, surge de todo lado, né? Alguém, quando o carro para na rodovia, o pessoal parece o mestre dos magos, aparece uma vez com uma água e um salgadinho. E aí eu continuei ali no carro, e a gente seguiu mais um pouco, outra parada. Fiquei meia hora, depois tinha mais uma. Na segunda parada, tinha um casal na frente do nosso carro, assim, um carro. E eu comecei a ler a Bíblia e eu percebi que eu estava com 3 Bíblias no carro. Eu falei assim: eu vou dar uma Bíblia para esse pessoal. Então eu peguei a Bíblia, levei para aquele pessoal e entreguei a Bíblia para eles. E fiquei só de tucaia, para ver se ele ia ler, né? E eles começaram a ler a Bíblia, aquele casal. Eles começaram a ler a Bíblia e o Espírito Santo falou comigo. Aí minha esposa falou assim: o que você está rindo? Eu falei assim: não, porque ele agora está num conflito. Ele não sabe se ele vem ou não aqui me agradecer pela Bíblia. Irmãos, diante de Deus, 30 segundos, a porta do carro abriu e ele chegou assim, falou assim: eu estava ali pensando se eu vim ou não entregar a Bíblia. Aí minha esposa olhou para mim assim com aquela cara de Chaves, quando o Chaves faz assim. Ela olhou assim, né? Aí beleza, ele agradeceu e foi embora. Passou esse fim de semana, eu estou aqui, meu celular toca, número 61. E aquele homem vira e fala assim: olha, eu estava na rodovia, que eu não sou bobo, né, irmão? Eu sou evangelista, eu não sou bobo. Eu deixei meu cartão de psicologia dentro da Bíblia. Olha, Deus parou o meu carro para que eu ganhasse uma Bíblia e eu voltasse a ler a Bíblia. Tinha muitos anos que eu não li a Bíblia e eu tive o prazer de ler a Bíblia com a minha esposa. O nome disso é graça. Graça é você estar no lugar inusitado, sem as características que te credenciam a atrair a presença de Deus, e de maneira misteriosa Deus te envolver. Graça é você desfrutar de algo que não tem a ver com você. Graça é você ser, por exemplo, o filho do Neymar. Ele teve concurso para ser filho do Neymar, filho do Cristiano Ronaldo, filho do Silvio Santos? Não, né? Uma questão genética, nasceu lá, o povo que já nasceu naquela casa abastada. Eu estou falando de dinheiro. Graça é você estar diante de algo que você não merece, amém? Só que graça é você desfrutar daquilo que você não merece e ter uma mente transformada. Porque se você não teve, eu vou falar uma das coisas mais perigosas de falar na igreja. Se você desfruta da graça e não teve uma mente transformada, você não vive graça, você vive uma maldição que te acomodou e que pode sim te levar ao inferno. Mas calma, que essa pregação de hoje não é uma pregação pesada, amém? Vamos falar só dessa parte. Outro dia a gente fala
dessa parte mais pesada. Mas vamos lá, abre comigo aí em Atos 9. Quem aqui toca algum instrumento musical? Levanta a mão. Guilherme, Isauro, não levantou só a mão espiritual que eu vi? Quem mais toca algum instrumento musical? Aqui, mais alguém? Não? Guilherme. Organizar. Tá doido? Isauro também, ó. Puxando a orelha. E quem tem vontade de tocar algum instrumento musical aqui na igreja? Aí, glória a Deus, ó, tem a Kathleen, tem mais pessoas ali. Glória a Deus. Então vocês podem procurar o Kevin. A Lara também falou? Bênção, vamos organizar isso aí, gente. Nós precisamos de pessoas para servir no louvor da igreja, amém? Então se você tem esse desejo, você pode procurar o Kevin, o marido da Larissa. Ele é o nosso líder do ministério de louvor, né? Ele cuida do louvor da igreja. Você pode entrar em contato com ele, porque aí ele vai organizar, né? Tem as aulas, tem inúmeras maneiras de você fazer. O Mateus, a gente começou a praticar junto, né, Mateus? O Mateus foi embora, eu só aprendi só... Quando eu cheguei naquelas pestanas, minha mão começou a embaralhar, não dei conta mais não, e o Mateus foi embora. Mas glória a Deus, né, Mateus? Senão eu estaria cantando, né? Misericórdia também, né? Atos 9, a partir do versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para ir à cidade de Damasco, para as sinagogas, a fim de que se ele encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulher, que os conduzisse presos a Jerusalém. E indo ele no caminho, aconteceu que chegando perto da cidade de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e ele caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo, atônito, assustado, desesperado, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor Jesus: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com Saulo pararam espantados, ouvindo a voz, mas não podiam ver ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão, os homens o conduziram até a cidade. E ele esteve 3 dias sem ver, ele estava cego, ele não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um homem da cidade de Tarso, um homem que se chama Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos, para que tornasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, de muito ouvi acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este Saulo é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa, e impôs as mãos, dizendo: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e você seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram as escamas dos olhos de Saulo, e ele recuperou a sua visão, levantou e foi batizado. E tendo comido, ficou confortável. E esteve Saulo durante alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco.
e logo nas sinagogas pregava a Jesus e dizia: este é o Filho de Deus. Diga aleluia. Querido, olha que texto maravilhoso e olha que texto rico para nós nessa noite. Como o Senhor Ele nos abençoa. Nós estamos falando de graça e eu preciso liberar uma palavra sobre a sua vida. Algo que eu prego inúmeras vezes nessa igreja durante o ano. Fernando, quando Jesus te viu lá no Raízes, uns anos atrás aqui em João Pinheiro, antes de você ir para Goiânia, quando Jesus te viu, Ele não olhou o Fernando, Ele olhou o que o Fernando poderia se tornar, amém? Querido, a maior besteira do homem de Deus é ter uma visão limitada, é acreditarmos que Deus está nos enxergando somente no hoje. Diga assim: Deus não possui, melhor, vou repetir, diga assim: a espiritualidade não possui passado, presente ou futuro. Diga assim: ela é eterna, amém? Querido, é eternidade. Deus não nos olha como nós somos. Então meu amigo ali, o Babu, vou ter que citar, o Babu me conhece de outros carnavais, né, o Babu? Não tem nada a ver, né, Babu? Um dia esse Babu passou, irmãos, para me pegar para um campeonato. Você lembra, Babu, dessa? Eu tinha chegado no aniversário de 15 anos e já cheguei 7 horas da manhã. Já dá para ver que não prestava. E a gente tinha um campeonato 8 horas da manhã. O Babu chegou na minha casa e bateu, e o meu pai me acordou. E naquele dia eu estava totalmente embriagado. E pela misericórdia de Deus, nós ganhamos esse campeonato. Então o que eu estou te falando não tem nada a ver. E eu vou te explicar o que é isso, querido. Isso é graça. Porque não tem nada a ver. Isso aqui, querido, isso não é o resultado das escolhas do pastor Nelson. Isso não é o resultado da influência do meu pai e da minha mãe. Isso não é o resultado da influência. E eu vou mudar um pouco aqui agora o conceito, vai ficar mais difícil. Não é o resultado da igreja. É o resultado da graça. E isso aí é para você anotar e pôr no Instagram. E de uma atitude tão grandiosa como a graça. Porque a graça não é para ser observada. A graça é para você receber e ter uma atitude tamanha, tão semelhante quanto a graça. Quando Jesus ele disse: vem Pedro, eu te farei um pescador de homens. Pedro não pensou, Pedro não questionou, Pedro foi. Pedro teve uma atitude tão grande quanto o chamado de Deus para a vida dele. É como dizer eu te amo e não receber um eu te amo. Pessoas que não vivem a graça de Deus da maneira correta, é como se Deus dissesse eu te amo, e a pessoa olhasse para Deus e falasse assim: eu sei. E fala a verdade, quem fala eu te amo ou já falou, é ruim escutar um eu sei, é ou não é? Quem gosta de ouvir um eu te amo quando fala? Gosta não, Guguinha? Você está ouvindo muito eu te amo ultimamente? Deus prepara uma mulher que vai falar eu te amo todo dia para aquele rapaz, em nome de Jesus. O Guguinha está solteiro, ele é uma benção, viu, irmãos? Então a graça é uma mulher encontrar o Guga. Ela vai olhar, ela às vezes não vai ver nada. Aconteceu comigo, Guga. Mas o Espírito Santo vai mostrar para ela algo que está muito além. Amém? Glória a Deus. Não vai ficar chateado não. Quando nós pegamos a história de Saulo, querido, nós estamos falando de um homem que perseguia os cristãos. A Bíblia está nos relatando que Saulo de Tarso, da cidade de Tarso, ele foi ao principal dos sacerdotes e disse o seguinte: olha, eu preciso de cartas para que quando eu vá para Damasco, aonde eu passe, se eu encontrar alguém daquela seita, eu possa aprender. Qual era a seita que Saulo estava falando? Eram os cristãos que afirmavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que morreu e ressuscitou. Saulo estava querendo prender todas as pessoas que diziam isso. Então Saulo pega uma carta e vai para Damasco. No caminho de Damasco, o efeito graça começa a funcionar sobre a vida dele. Um clarão de luz o envolveu e ele ficou ali estarrecido, cheio de medo, atônito,
ao ponto de ficar cego com aquela situação. Foi o que Deus gerou. E aí, de dentro daquele clarão, uma voz falou com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele disse: quem é você, Senhor? E ele disse: sou eu, Jesus Cristo, a quem você persegue. Querido, lembra do dia da sua conversão, do dia da sua decisão por Jesus. E eu vou te fazer uma pergunta: existia alguma coisa em você boa que atraiu a Deus? Existia em você alguma coisa extraordinária que atraía a Deus? Deus, ele olhou para as nossas qualidades, Deus, ele olhou para os nossos talentos, Deus, ele olhou para o nosso dinheiro. O que Deus olhou para nos convidar para desfrutar dessa realidade? Deus trabalhou com interesse, Deus fez uma entrevista e separou os melhores para estar com ele. Querido, não é assim. O reino de Deus não funciona como o nosso plano terreno. O reino de Deus não é como o plano humano, que nós olhamos qualidade. Nós gostamos de sentar na nossa mesa pessoas educadas. Nós gostamos de sentar nas nossas mesas pessoas íntegras. Nós gostamos de andar com pessoas que mantêm um padrão social. O reino de Deus, que não é assim. No reino de Deus, ele se senta com pecadores e ele faz de pecadores homens santificados. No reino de Deus, homens que eram corruptos passam a ser homens extremamente honestos, como foi a história de Zaqueu. No reino de Deus, homens malucos como João Batista, que estavam no deserto, vestindo uma roupa de couro, se alimentando de gafanhoto e mel. Esses são os sumos sacerdotes do reino de Deus. O reino de Deus, ele não está baseado em uma veste. O reino de Deus, ele está baseado no coração. O reino de Deus não é sobre o quantas pessoas você vai ganhar para Jesus durante o ano. O reino de Deus é sobre você, com a sua vida, ser um reflexo de Cristo na vida das outras pessoas. O reino de Deus é viver a graça de maneira integral. E o que a graça fez com Saulo? Abra comigo aí em Romanos 12. Perdão, você vai abrir em Tito 2. Romanos 12 também, que nós vamos ler, mas Tito 2 primeiro. Esperar o pessoal da mesa abrir para a gente aí também. Tito 2, versículo 12. 12 e 13 que nós vamos ler. Dá para colocar os dois? Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. A primeira coisa que a graça ela vai gerar em nós, querido, a graça ela vai nos educar. A graça ela vai mudar o nosso comportamento de maneira automática. Se você tem esse encontro genuíno com Jesus, você vai ser desafiado e sempre vai viver numa corda bamba. Você sempre vai viver em uma corda bamba. E mesmo que as pessoas não te ensinem o que é certo e errado, você sempre vai cogitar: eu devo ou não fazer? Eu devo ou não sentar? Eu devo ou não falar? Porque você começa a viver o quê? Através daquilo que o Espírito de Deus tem para a sua vida. Você começa a ser desafiado. Você começa a trazer sobre o seu nome o nome de Jesus. Você começa a ser desafiado a falar. Você começa a ser desafiado a ter atitudes transformadas, a ter uma mente transformada. Tem pessoas, queridos, que estão morrendo porque tentam viver na lei, e você não vai conseguir pela lei. Tem pessoas que estão morrendo sem saber, porque tentam desfrutar do todo, de uma graça irresistível, onde eu não preciso nem pedir perdão pelo meu pecado, porque Jesus já me perdoou. Então por que eu vou pedir perdão? Eu não preciso mais orar para ser curado. Eu tenho que tomar posse da minha cura, porque Ele já levou sobre Ele toda a enfermidade. Mas Jesus, o próprio Cristo, nos ensinou a orar, nos ensinou a confessar os nossos pecados, e são atitudes simples. Aonde Jesus pode te levar, querido? Simples, eu não estou falando, nem todo mundo vai ser um pregador. E eu não estou falando de pastor, eu estou falando de pregador, ok?
Nem todo mundo vai ser um pastor, mas vai cuidar de vidas. Mas eu não estou falando de larga escala. Mas uma coisa é certa: todo mundo que quer caminhar com Jesus vai ser um discípulo, amém? Tem algum discípulo de Jesus aqui? Então eu vou te dar uma dica. Esqueça as vozes externas. Vou dar uma dica para você que está voltando e começando a voltar na igreja, voltando a frequentar a igreja, a comunidade. Esqueça as vozes externas. Tem muita gente no nosso meio arrotando glória, mas vivendo uma vida de pecado. Todos nós somos pecadores. Querido, eu vou te falar uma coisa, eu vou ser mais profundo agora. Eu já falei sobre isso. Tem irmão que fala: pastor, está difícil vir na igreja. Pastor, o que foi, irmão? Pastor, aquela irmã, ela usa short curto. A outra usa decote. A outra, não sei o que. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Cada um desenvolvendo o seu relacionamento com Jesus, amém? Eu não estou falando que nós podemos tudo, mas é simples, é simples. Eu já ensinei isso aqui, eu vou ensinar pela 1000ª vez. O irmão que está preocupado com a roupa da irmã, 6h30 mais ou menos a igreja está aberta. O culto começa às 7h30, você chega às 6h30, você vai sentar nessa cadeira aqui, que o campo de visão dela é limitado. Olha que benção, você nem peca. Você não peca, você não está vendo ninguém. E aqui, antes do culto começar, você abaixa a cabeça e ora, chora, fica com o olho fechado. O culto inteiro. Você não viu, você não pecou, você não julgou. E aí quando o culto acaba 9, você espera até 9h30, enquanto a gente organiza as coisas, você vai embora. Você não viu, você não julgou e você não pecou. Porque, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou falando que pode se usar uma roupa curta. Mas as pessoas estão usando os erros dos outros para falar dos seus pecados, dos seus delitos. Isso não é graça, irmão. Graça é você entender que cada um está vivendo um processo lindo em Deus e que Deus, de maneira individual, vai tratar. Nós pregamos a verdade. Pastor, tem que te contar uma coisa, eu vi o fulano, nossa, ele estava lá no Espirros. Irmão, vou ser mais duro. Talvez ele pode sentar no Espirros e você não está preparado nem para ver o Espirros. É a grande realidade. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo verá a luz. Se os teus olhos forem maus, as trevas vão de te consumir. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Agora, se aquele que vai ali escandaliza o que não foi, não vá também, querido. Tem 13 anos que eu evito lugares para não escandalizar as pessoas. Eu estou tentando te explicar o quê? Que a graça, ela te dá liberdade para viver em Cristo. Mas ela te dá uma liberdade que está muito além. Ela te dá uma liberdade para falar não. Ela te dá uma liberdade para você se posicionar de maneira íntegra. Ela te ensina. Saulo perseguia cristãos. Logo ele conhece Jesus. Ele fica cego, vai para a casa de um discípulo chamado Ananias, de um homem chamado Ananias. Ele é curado. E a Bíblia diz que ele, depois daquilo, foi estar no meio do povo de Deus, aprendendo durante alguns dias, e após ficar alguns dias no meio deles, saiu pregando pelas sinagogas. A matemática é simples: um encontro genuíno com Jesus, uma graça abundante sobre a sua vida, te faz viver uma vida íntegra. E eu não digo que uma vida íntegra é uma vida sem pecado, mas é uma vida transformada, pelo menos no básico, querido. Não estou falando que você não vai pecar, e não estou falando que você pode pecar, mas eu estou falando que você pode resistir, amém? Resistir, querido. Você pode criar subsídios internos para resistir em amor a Cristo. Ontem, querido, eu estava numa luta, eu contei para os meninos o testemunho. Essa tal da gota está repreendida em nome de Jesus. Eu vou fazer a dietinha, minha esposa já vai fazer uma salada hoje para mim. Ai, meu Deus, eu comendo salada, misericórdia. Quantas vezes que eu falei que quem gosta de salada é boi, vaca. Agora eu entrei na dieta. Irmãos, e ontem eu estava sentindo muita dor na minha perna, e o meu tornozelo latejando e queimando. E eu falei assim: Jesus, eu tenho 34 anos. Eu fui para o Google tirou minha fé, falou que esse tipo de infecção, de inflamação, quem dá é homens acima de 40 anos e sedentários. Aí eu falei assim: meu Deus, eu estou com 34, o que está acontecendo?
E aí eu deitado lá, e eu tenho um site que eu uso para treinar inglês. É um site que conecta com inúmeras pessoas do mundo. E esse site de vez em quando aparece um monte de coisa que, assim, coisas terríveis. E aí eu entrei nesse site, e aí eu comecei a pregar. Parecia duas pessoas e eu começava a falar. Parecia mais um e eu treinando meu inglês e pregando até inglês, irmão. Ontem eu estava internacional. E eu estava pregando e quando deu umas 4 horas da manhã, irmão, fui dormir mais de 5 horas da manhã. Doendo, bebendo água. Que fala que precisa beber água, acho que bebi ontem mais água do que a minha vida toda. Estou até com a caneca aqui. E aí entrou, de repente, eu não sei nem se eles estão vendo, porque eu falei para assistir o culto. Entrou 4 jovens assim na câmera. 2 moças. 2 rapazes. Uma moça fazia cinema, a outra fazia psicologia. Um era design de games e outro era da tecnologia da informação. E querido, Deus nos deu muita graça. Nós conversamos por mais de 1 hora e nós falamos sobre Jesus, e nós testemunhamos, e nós rimos, e nós choramos, e eu vi eles interessados, e eles não queriam abrir mão daquilo. E aí, graça mais uma vez, é você ser encontrado como você está, aonde você está, mas para que você viva algo que você nunca viveu. Saulo estava indo em busca para prender pessoas. Imagina só, com as cartas, com a sua carta na mão. E Jesus Cristo o envolve, começa todo um processo de transformação. A graça, anote você que está anotando, a graça nos educa. Abra aí em Romanos 12, 2. Nós vamos ler o versículo 2 e 3. E não vos conformeis a este mundo, ou esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deixa aí nesse versículo. Olha o que o apóstolo Paulo, o cara que eu estou narrando aqui, que chamava Saulo, depois o nome dele mudou para Paulo. Olha o que ele está falando. Ele está falando sobre eu renovar a minha mente. Ele está falando sobre transformar a minha mente. Ele está falando assim, ó, que essa graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo autoconceito. E eu vou te explicar isso aqui para você entender. Quando a graça de Deus alcançou a vida de Paulo, Paulo teve o seu nome, Saulo, né? Teve o nome mudado para Paulo. Ou seja, Saulo morreu. Sabe qual é o grande inimigo, querido? Um dos grandes inimigos da graça? O nosso passado. Porque quando você conheceu Jesus, e não importa se é hoje, você precisa começar a definir algumas crenças internas do tipo: o que você viveu, passou. Jesus, ele te perdoou, amém? Saulo, ele foi encontrado e ele estava com uma carta. Você vê Saulo citando essa carta depois? Você vê Saulo citando que ele perseguia os cristãos depois? Não, porque a vida transformou, mudou. 13 anos atrás, foi o que aconteceu com a minha vida, querido. Eu aceito Jesus na minha vida e eu decido pôr um basta na minha vida. Eu decido mudar de direção, eu decido mudar os conceitos. Eu já queria andar em uma... Não foi fácil, não é fácil. Esses dias eu ri dos meninos. Nossa, ri, mas foi lindo demais. Um dos meninos contando: pastor, esses dias eu estava pronto para pecar. Eu criei toda a situação do pecado. Aí me passaram na minha casa e me pegaram. Eu estava dentro do carro. Você escutou essa história também? Eu estava dentro do carro e a gente estava indo para o pecado, né, para o crime. E aí de repente, quando a gente estava indo, eu vendo aquela situação, eu comecei a chorar. Eu chorei porque eu não queria pecar. Eu estava dentro de mim, eu queria, mas
alguma coisa me incomodou. Eu falei, não, eu preciso chorar. Comecei a chorar e falei, não, volta e me deixa na minha casa. Irmãos, a graça é sobre você reconhecer o que está à sua volta, é sobre mudar a sua mente, é sobre você chorar diante de situações inusitadas, é sobre você gritar com você mesmo e falar assim, eu não vou, porque eu fui alcançado, a minha vida mudou. É sobre você não se envolver em situações, queridos, que vão comprometer a sua santidade. Paulo está falando o quê? Não tenha um autoconceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé de Deus. O que é pensar sobriamente? É fazer uma autoanálise, sobriamente. Eu trabalhei 6 anos com dependência química. Nós ensinamos, tanto no AA como no NA, tem uma vertente que é a dos 12 passos, e eu, como terapeuta cognitivo comportamental, eu ensinava uma coisa para todo dependente químico. Vale para qualquer um que tem um vício, não é só da dependência química. Você que é viciado em jogos, em pornografia, o que for. Você que é viciado em café. Vou te ensinar aqui, ó. Olha o que nós ensinamos para os meninos. Você tem que evitar 3 coisas. 3 coisas para você vencer qualquer vício. Só 3. Lugares, pessoas e coisas que te levam ao seu vício. Se você vem para a igreja e você tinha um problema com álcool, você tem que saber analisar a sua vida sobriamente. A graça, ela te dá o quê? Raciocínio. A graça, ela não deixa você ser uma pessoa alienada, uma pessoa, desculpe a palavra, burra, uma pessoa que cai nos mesmos erros. A graça, ela te dá discernimento. Qual é o discernimento da graça? Eu tive um problema com bebida. Estou indo para a igreja. Por aqui é 5 minutos. Passarei na frente de 3 botecos. Por aqui é 15 minutos. Não vou passar na frente dos botecos, ainda tem a casa de um irmão. Eu gasto 10 minutos a mais. Eu não passo. Porque quando eu passo, eu vejo aquela mesa de jogo, que o pessoal me chamava. Tem aquele outro amigo que fala, vem aqui, senhor, não, só comer um espetinho, né? Não, é rapidinho, eu só quero pegar na sua mão. A graça, ela te faz, querido, pensar sobriamente, conforme a medida da fé. E fé possui uma medida. Tem irmãos que ainda são novos na fé, tem irmãos que ainda são acólitos, eles ainda estão se alimentando do leite. Esse irmão, você tem que mostrar para ele qual é a medida da fé. Irmão, não vai. Esse aqui viveu isso comigo, Mateus. Me ligava, pastor, estou pensando em fazer isso, isso e assim, vou nesse lugar. Eu falava, Mateus, deixa eu te explicar uma coisa. Nesse lugar vai ser assim, assim, assim. Mas eu não posso te impedir de ir, você tem que decidir. Não, então acho que é melhor eu não ir. Querido, lugar te faz esquecer a graça. Pessoas te fazem esquecer a graça. Principalmente a pessoa que te atrai, ela te faz esquecer a graça. Cuidado. E quando eu estou falando de uma pessoa que te atrai, eu não estou falando só de relacionamento, não, eu estou falando de amizades. Tem amigos que são ótimos, são parceiros, é bom demais estar no meio deles. Mas tem algumas dessas pessoas, queridos, que você tem que admitir que não servem para você, que te conduzem para outro caminho. Se você é casado, essa pessoa, ela vive relações de adultério, querendo ou não, ela está fazendo, você sabe, você está sendo conivente com a situação. Querido, eu jogo bola em João Pinheiro para todo lado, disputo campeonato. Quantas vezes saí daqui, fui lá na Canabrava disputar um campeonato. Chegava lá um campeonato, valendo. Jogava, dava o sangue, ganhava. Nelson, agora nós vamos fazer um churrasco. Vai ter um churrasco assim, assim. E eu sabia que não era só a coca, que eu gosto demais de uma coca e de carne. Mas tinha ali às vezes uma droga. Tinha ali às vezes um cara que estava ali, mas esquecia que tinha família. E eu não estou falando só sobre a graça de Deus, tem a graça da família. O meu pai sempre frisou essas coisas comigo. Cuidado com quem você está. E quantas vezes eu juntava, a gente ia 15 pessoas jogar, voltava eu e mais 4 companheiros num carro, com uma coca e um marmitex de carne assada, e deixava o povo para lá, porque, querido, você tem que saber o lugar que te cabe. Você tem que ser sóbrio para analisar.
Seja honesto. Quem aí sabe de uma área de dificuldade que você tem? Levanta a mão. Todo mundo, né? Eu sei, querido. Eu sei o que me leva a pecar. Eu sei o caminho que me leva a negligenciar o sacrifício de Jesus na cruz. Eu sei quais são os espinhos na carne que eu carrego. E eu sei quais são os mensageiros de Satanás, como Paulo falou, que esbofeteiam a minha cara, jogando em mim o peso do meu pecado. A graça, ela nos educa. Ela nos dá sobriedade para saber quem nós somos. Queridos, eu vou te falar uma coisa. A Bíblia não fala que beber é um pecado, mas a Bíblia fala do embriagar. E eu vou te explicar uma coisa. Eu já vi pessoas íntegras, quando estão sob o efeito do álcool, fazerem coisas loucuras. Íntegras, querido. Eu já vi pessoas sob o efeito do álcool se tornarem as mais corajosas do mundo. Você era dessa, Judite? Misericórdia, vem que nós não passou perto um do outro. Eu já vi pessoas sob efeito, irmão, eu trabalhei com isso, sob efeito de droga. As pessoas fazem loucuras, passam por cima da mãe, do pai, empurra, pega uma coisa de dentro da sua casa, vai ali e vende. Eu já vi pessoa entregar um carro seminovo, por R$500 de pedra de crack. Isso é o quê? Isso é o quê? Insanidade, não é sobriedade. A graça, ela me dá sobriedade. Eu já vi homens sob efeito de droga e álcool trocarem casamentos de 5, 10, 15 anos. Vou te falar, irmãos, é tão pesado, que eu já vi homens sob efeito de chegarem em clínicas destruídos, e numa sessão de psicologia falar assim, chama até de pastor, dessa vez eu não tirei a minha vida porque me resgataram a tempo. Eu fiz o que eu nunca imaginei que eu ia fazer. O que você fez? Pastor, me prostituí. Eu estava tão doido que eu ofereci o meu corpo para ter... Irmãos, é ou não é insanidade? Seja honesto. Por isso que tem irmãos que caem aqui, caiu no chão. Eu não lembro de nada. Então não é Deus não, irmão. Porque Deus não trabalha em você quando você está inconsciente. O apóstolo Paulo vai falar assim, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi levado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, das quais o homem não é lícito dizer. De quem que ele está falando? Dele mesmo. Mas ele está falando que foi, sabe para onde foi e viu coisas, mas decidiu no seu coração não falar e nem julgou que era quem sabia. Jesus não vai trabalhar na sua inconsciência, querido. As coisas desse século, elas nos deixam inconscientes, cegos. Eu não estou falando, querido, que a gente não pode farrear, eu não estou falando que a gente não pode brincar, eu não estou falando que a gente não pode estar no meio dos nossos amigos, mas eu estou falando sobre sobriedade. A graça, ela nos dá discernimento para nós sermos sóbrios. Entendermos que não é sobre nós, não é sobre mim. Querida, a graça, ela me dá uma responsabilidade de entender que não é sobre a minha vida. Eu vou te falar duas coisas aqui interessantes sobre o pastor Nelson. Quando eu bebo uma Coca-Cola, Coca-Cola, e ela está quente, me vem na hora na boca o gosto de Montila. Tem 13 anos que eu não bebo, mas se a Coca estiver quente e eu beber, eu lembro na hora. Seja honesto, quem já bebeu uma Coca quente lembrou daquele negócio? É só eu, não, tem mais um. Esse aí, irmão, eu bebi e lembrei, falei, gente, mas pelo amor de Deus, lembrei disso. 13 anos, irmãos. É como um perfume da primeira namorada, fala a verdade. Que a pessoa passa perto de você, você fala assim, nossa, era aquele perfume. Ou começa a tocar uma música, você fala, aquela música. Sim ou não, irmão? Que é a música que é da minha época, que você pegava o telefone da sua mãe, chegava assim, e ligava para a pessoa escutar a música. A graça, ela me faz ser sóbrio. A graça, ela me transforma em um homem racional, vivendo uma vida espiritual. Um homem que coloca na balança, querido. Um homem que consegue ter discernimento e domínio sobre ele.
Você já viu Polícia 24 horas? Quem gosta do Polícia 24 horas? Eu gosto. Prende 3. Um vira e fala: não, moço, eu estava aqui, mas eu só estava passando, ele me chamou. Está preso. Não, moço, mas não era não. Eu estou indo, estou voltando para minha casa. Ele só me chamou para beber um refrigerante. Aí um estava com droga, os 3 estão presos. Não, mas eu estava indo para minha casa. Seja sóbrio. Pare de pegar atalhos da sua santidade. Pare de achar que você é forte o suficiente para resistir. Olha o que está sendo escrito ali. Cada um analise a medida da sua fé. Analise a medida da sua fé. Um dia eu estava lá em Patos de Minas, irmãos, e numa época de muita oração. E aí o Espírito Santo me incomodou, porque sempre que eu ia para o culto, eu passava em frente a um centro espírita. E o Espírito Santo me incomodou: vá lá, escute esse testemunho para você entender. E eu achei que eu ia chegar impor nas mãos e orando. Quando eu entrei aí no dia de ir no centro espírita, tinha mais uns 4 na República. Um virou e falou assim: eu vou lá também. E mais um falou: eu também vou. E o pai do menino falou: eu também vou, Nelson, nós vamos juntos. Cheguei lá, o Espírito Santo falou assim: essa mulher aqui, que é a mãe de santo, ela está precisando de comida. Você vai fazer uma cesta básica para ela. Eu achei que tinha ido lá para orar, irmão. Religioso, pecador. Na hora que eu estava saindo, um amigo meu estava com uma veia, o olho dele estava vermelho, estourou. O outro dando dor de cabeça. Batalha espiritual, né, Rosângela? O outro que nem era para ter ido lá, irmão, nem era para ter ido lá, deu uma diarreia, começou a passar mal. Eu saí de boa, tranquilo. Cada um faça na medida da sua fé. Você tem fé para ser um anfitrião e ter uma célula na sua casa? Amém. Você tem fé para ser um líder em treinamento? Amém. Você tem fé para ser a sua fé? Você tem fé para ser um líder de célula? Amém. Mas e se eu não tenho? Você não é menor do que quem tem. É melhor você admitir aonde você está, quem você é e o que você precisa mudar. Quais as áreas que precisam ser transformadas. Uma autoanálise, um autoconceito. Tiago, abra aí em Tiago. Melhorou, Bruninho? Glória a Deus. Bênção. Quem orou pelo Bruninho, ele foi para o hospital. Aí você vê, que bênção, irmão. Estava para o hospital, agora já está aí no culto. Tiago 1, versículo 20. Coloca aí para a gente. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Versículo 21. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Querido, a graça, ela nos capacita para vivermos uma vida sensata, uma vida de acordo com aquilo que a gente recebeu. Pastor, eu tenho uma luta, eu tenho vivido uma situação muito difícil, eu tenho vivido uma situação muito complicada de pecado, uma situação muito complicada. Deixa eu te falar uma coisa, não maximize o seu pecado, maximize o Deus que você serve. Comece a apresentar o seu pecado, a sua situação de dificuldade para Deus, querido. Comece a mostrar para Jesus qual é a sua situação, o que você está vivendo. Comece a mostrar para Jesus a sua realidade. Comece a mostrar para Jesus a sua dificuldade. Comece a mostrar para Jesus a sua debilidade. Comece a apresentar para Deus aquilo que você precisa mudar. Comece a oferecer para as pessoas que estão à sua volta, amigos responsáveis, líderes responsáveis, o seu campo de dificuldade. Aqui na igreja, a partir do começo do ano, nós começamos um novo burbúrio entre os jovens, que é amigo pastoreia amigo. Nós aprendemos isso através da pregação do Robert no acampamento. Nós temos que ter responsabilidade. É o Guilherme esquecer essa ideia de pastor e me ajudar. Ver situações na minha vida e falar: pastor, aquela situação ali. Quantas vezes tem irmãos que me... Cadê o Flávio Crisler? Nossa, o Flávio Crisler, irmão, ele me exortou um dia. Meu Deus, vou contar, viu, Flávio? Vou contar. A gente estava na roça, irmão, e eu fui educado. Minha vida foi construída de uma maneira. A vida do Flávio de outra maneira.
E a gente estava numa fazenda, só os jovens da igreja, e um cachorro subiu em cima de uma mesa, irmãos. Uma mesa. E ele começou a sair cheirando as coisas, não sei o que tinha ali. E eu peguei uma havaiana de pau, e mirei e falei, sai para lá, e joguei. Irmãos, esse Flávio quase bateu no pastor. Queria ver se fosse o senhor. Aí eu pensei, nossa, escandalizei o irmão Flávio. Passou um pouquinho, eu só falei, ó irmão, já pediu perdão, amém? Você me perdoou? Mas não é porque eu bato, querido, não é porque o cachorro estava em cima da mesa, ele foi no reflexo, eu peguei e joguei. Veja que situação simples. Mas nós estamos em insensatez. Se eu ferir ele, se ele viu algo que ele não gostou, eu preciso me adequar. Eu preciso trabalhar essa via de perdão. Eu preciso ter liberdade, querido, para identificar as áreas de debilidade que eu tenho. Eu preciso aprender a confessar pecado, querido. Não, tentação confessada é pecado não praticado. Comece a falar da sua dificuldade. Nós temos aqui pessoas que caminham com a gente diariamente, que falam, pastor, se o senhor me ver fazendo tal coisa, já puxa minha orelha. Porque nós estamos intervindo, querido, isso é a graça, é um ajudando o outro. Não é um falando do pecado do outro. Nem Jesus está falando dos nossos pecados. O Espírito Santo não usa uma trombeta. O Espírito Santo convence o homem da justiça e do juízo internamente. Eu não estou falando que nós não podemos expor e que nós não devemos falar do pecado das pessoas. Mas tem a maneira certa, querido. Nos falta empatia. Nós queremos a graça de Deus. Mas quando nós precisamos ter graça com as pessoas do nosso lado, nós não temos. Nós queremos um Deus que nos perdoa de tudo. Mas se nós tivermos que perdoar alguém, não, aquele não, de jeito nenhum. Nós queremos um Deus que denota empatia constantemente. Mas nós não queremos ter empatia com o nosso próximo. Você quer desfrutar da graça? Seja um agente de graça na vida das pessoas. Tem pessoas que são santas demais, arrotam glória, vivem buscando defeitos dos outros, pecados dos outros, para suprir as suas necessidades pessoais. Querido, pare com isso. Se você é esse tipo de pessoa, não seja um fariseu, não se preocupe com o grão de areia que está no olho do seu irmão, preocupa com a trave que está no seu olho. Nós podemos sim falar do pecado de alguém, querido. Podemos. Se nós estamos dispostos a ficar do lado dessa pessoa até que essa pessoa não peque mais. Se você, querido, é o tipo de pessoa que só fala, mas não faz nada para a pessoa mudar, não fale. Se você não tem ferramentas o suficiente, se você não quer abraçar, vamos aqui, vamos junto agora. Caminha do meu lado. E não é errado você também desistir e deixar outra pessoa cuidar. Nós temos que agir da maneira correta. E vou dar uma dica para você aqui, ó. Nós temos inúmeros homens de Deus fora de João Pinheiro. Sobretudo aqueles que nós, pastores, confiamos o púlpito dessa igreja. Eu não vou falar que todo mundo que sobe aqui é santo. Mas cuidado com quem você se aconselha. Tem muita gente que quer suprir as necessidades dele, de liderança em você. E tem pessoas que estão ouvindo isso e sabem para quem eu estou falando. E eu vou falar pessoalmente. Nunca liderou ninguém, nunca cuidou, e quando cuidou de maneira desleixada, e agora quer ensinar as pessoas a viver. Eu tenho pastores e eu confio nos meus pastores, irmãos. Caminho com homens de Deus. E não é qualquer um que vai chegar me ensinando qualquer coisa, porque eu conheço a palavra. Cuidado, querido, com pessoas que querem massagear o ego delas em cima da sua vida, tratando a sua vida, conduzindo a sua vida. A graça, ela te deu sobriedade e discernimento para saber. Nós estamos vivendo um tempo de escândalos. Flor de Lis, pastora Flor de Lis, manda matar o marido.
Padre Robson, desvio de 120 milhões, está sendo apurado, mas é o que está na mídia, apurado, eu não estou falando que desviou. João de Deus, que não tinha nada de Deus, abusou de um monte de gente, abusou de inúmeras mulheres, a fé está sendo desmoralizada. E as pessoas que estão caindo com esses escândalos eram tão pobres como essas pessoas. Por quê? Porque estavam firmando a sua fé nas pessoas. Vamos esquecer as pessoas, irmãos? Vamos olhar para Jesus? Isso aqui é carne, ó. Isso aqui é gente. Eu posso cair, eu posso errar, eu posso cometer escândalos. Mas se você parar de vir na igreja é porque você estava olhando. Não olha para mim, não olha. Olha para Jesus, olha para a palavra que eu estou te falando. Analisa friamente um autoconceito de quem você é. A graça não é um impedimento. Para finalizar, querido, a graça não é um impedimento. A graça é a liberdade plena sobre o homem que você é, sobre quem você é. A graça é a liberdade de você falar sim e não, e de você falar não também para as coisas que não são pecados. Tem coisas que não são pecado, mas que podem te levar a pecar, e a graça te dá discernimento para saber, aquilo não é errado, mas a partir do momento que eu estiver naquele lugar, eu posso errar. A graça, ela é a liberdade, é o domínio sobre a sua vida. A graça não é uma imposição, querido. A graça é a capacidade que nós temos de ser livres, de você olhar inúmeras pessoas à sua volta errando e você ficar de pé, de você ver inúmeras pessoas à sua volta caindo e você ficar de pé. É de você olhar para um homem de Deus que caiu e você falar: Deus cuida da vida dele, guarda a vida dele, eu vou voltar a olhar para Jesus. Essa é a graça, querido. Essa é a graça que eu conheço. É a graça que me libertou. É a graça que me libertou, querido. É a graça que me faz todos os dias tentar tomar decisões sóbrias. Eu estou com uma área da minha vida, querido, de extrema debilidade, que eu estou lutando gigantescamente. Eu li um livro recentemente e eu descobri que eu não sei falar não. Entenda bem, não é para tudo, mas eu não sei falar não para pessoas. Coisas corriqueiras do dia a dia. E Deus já está me cobrando esse vacilo meu. Deus já está me falando: ó, você não, ajudar não é errado, mas você tem que aprender a ajudar, fazer da maneira correta. E Deus está me cobrando, irmãos. Deus tem me inspirado. Esses dias eu entrei na minha casa, eu estava descendo a rua da minha casa. Eu olhei para o lado, querido, todas as casas com varanda, na frente e atrás. Quando eu entrei na minha casa, uma tela que eu coloquei para o meu carro não pegar sol. Tem alguma coisa errada? Pensei, tem alguma coisa errada? Porque eu sirvo a Deus, eu não posso ter as coisas? E Deus começou a me cobrar e me falar que inúmeras vezes quando eu ajudei, eu não devia ter ajudado. E eu não estou falando ajudar quem tem fome não, querido. Eu não estou falando ajudar quem precisa não. É coisas simples do dia a dia. São não simples que a gente pode dar. E eu estou sendo reeducado pela graça. Quantas vezes que eu tive atitudes fora, sem sobriedade nenhuma. Sem sobriedade nenhuma. De pegar às vezes um valor ali, empenhar uma coisa que Deus está me mostrando. Aí resultado, estou abrindo para vocês, irmão, estou abrindo. A pastora Dena está me tratando. Às vezes minha esposa fica frustrada. Não passamos necessidade, não estamos endividados, nada disso, querido. Estamos bem nesse sentido. Mas, sabe quando você fica patinando no mesmo lugar e não sai? Você precisa reconhecer em que área que você não está bem. E pedir a ajuda das pessoas corretas. E ser sóbrio para reconhecer e fazer o caminho de volta e mudar. Isso é a graça. A graça é você desenvolver certo nível de autonomia sobre a sua vida. Entregar a sua autonomia para Deus, mas desenvolver autonomia sobre as suas escolhas. Amém? Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Para nos dar, querido, liberdade de racionalmente escolhermos seguir a Ele. Amém?
Glória a Deus, vamos ficar de pé? Hoje nós falamos da graça e das atitudes que ela me leva a ter, querido. Estou achando que eu vou continuar ministrando sobre graça. Bênção, né? A graça, ela nos dá aquilo que nós não merecemos. A graça, querida, ela através do sacrifício de Jesus, Ele nos salvou. Através do sacrifício de Jesus, Ele nos convidou a ter uma vida na eternidade. E Jesus, querido, Ele não está preocupado com a religião. Ele salvou um ladrão do lado dele na cruz, que não era evangélico, não era católico. Ele salvou um ladrão que era ladrão. Ele salvou um homem que não tinha sido batizado. E Ele falou: hoje mesmo você vai estar ao meu lado no paraíso. A graça, ela nos surpreende aonde nós estamos, nos oferecendo aquilo que nós não temos, gerando em nós aquilo que nós não somos e nos levando a ser aquilo que Ele espera que sejamos. Isso é a graça, querido. E eu quero te convidar nesse momento a levantar suas mãos e orar, querido. Agradecer a Deus pela sobriedade que a graça te deu, pela capacidade que você tem de fazer escolhas todos os dias, porque Jesus, Ele te libertou. Eu quero te convidar a orar e agradecer a Deus pela sua família, pelos seus amigos, pela sua igreja. Agradecer a Deus, querido, pelas decisões que você pode tomar todos os dias, como arrependimento. Todos os dias você pode buscar esse arrependimento, querido. Você pode orar, você pode clamar, você pode dizer: Jesus, eis-me aqui, avalia a minha vida, mostra quem eu sou. A graça, querido, ela te dá a capacidade de ajudar pessoas, e não necessariamente você precisa estar pronto. A graça, ela te mostra que você, mesmo vivendo o percurso, no caminho, você pode encontrar pessoas e continuar conduzindo elas. Não é só você alcançar uma santidade suprema, querido, não. É só você estar em busca da santidade. Hoje um pouco santo, amanhã se eu caio, eu me arrependo e Ele me faz mais santo ainda. E aí assim nós vamos de glória em glória, querido. Essa é a graça sobre o domínio de quem nós somos, querido, sobre dominar a nossa alma e a nossa carne. Em pedaços minha alma está. Comece a orar, querido, no seu lugar. Mas por sua graça perfeito sou. Ele te refaz. Nada em troca, fui libertado. Ele nos liberta, querido, Ele nos refaz. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. E ela está sobre nós. Fui cego, agora posso ver. Perdido e me encontrou. Agora eu posso ver. Deixa as escamas caírem, querido. Jesus, Ele quer que você veja. Posso ver teus olhos de amor. Quando nós olhamos para Ele, querido, nós mudamos. Para que eu possa viver sua vida, Ele entregou. Agora eu posso ver. Posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida, Ele entregou. Querido, presta atenção nisso que nós estamos cantando. Jesus entregou a vida dele. Jesus não entregou a sua vida para vivermos um sistema religioso.
Ele entregou a sua vida para que nós fôssemos salvos. Ele entregou a sua vida para que pudéssemos ver o mundo de maneira diferente. Quando eu olho para Jesus, quando eu vejo Jesus como Saulo viu Jesus, tudo se faz novo. Ele muda o meu nome, Ele muda a minha maneira de ser, a minha maneira de enxergar. Você é salvo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, querido. Coloca a mão no seu coração, quero orar por você. Jesus, os nossos irmãos hoje aqui estão recebendo essa palavra. E eu peço, Jesus, perdão em nome da igreja, não só da nossa comunidade, mas da igreja que está sobre a terra, quer seja a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, a Igreja Católica. Eu peço perdão sobre todo aquele que invoca o nome do Senhor, aquele que tem vivido legalismo. Quantas vezes nós ferimos os nossos irmãos? Nos dá discernimento, Jesus, para entender quem nós somos, como o Senhor nos vê, como o Senhor nos enxerga. Nos dá discernimento, Jesus, para lutarmos a batalha diária e dizer como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé. Nos dá, Jesus, discernimento para identificar os espinhos que estão em nós, as áreas de debilidade, as áreas que nos levam a pecado. Eu não sei nem se eu posso chamar de ponto fraco, Jesus, mas nos mostra a área de fragilidade, para que eu não ande à beira dela, mas para que eu evite esse lugar. Libera sobre nós, Jesus, uma capacidade intelectual para sabermos quem somos, aonde estamos, com quem convivemos, quem levamos para nossa casa, quem saímos, com quem festejamos. Nos mostra, Jesus, o que está à nossa volta e nos faz compreender que a graça é a liberdade de escolhermos ser quem o Senhor quer que sejamos. Estenda a sua mão, querido, vamos embora. Vamos embora para os nossos lares. O Senhor nos leve em paz e em segurança, desfrutando de todo o amor que está presente no Senhor. A graça do seu Filho amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo. Querido, vá em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus. Que essa palavra faça morada no seu coração, amém? Pra